Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Viviane e estamos aqui em mais um episódio do nosso PodTech, o podcast do Centec. E hoje eu trago para você aqui uma convidada muito especial, Shirley Franco, que daqui a pouquinho vai estar se apresentando para você. Então já prepara a caneta, já prepara aí o celular para você tirar as dúvidas referentes ao nosso PodTech deste mês, que é o mês mega especial, é o mês do Outubro Rosa, né? Um outubro mais dedicado às mulheres, com relação à proteção e também ao cuidado, não só a questão corporal, mas também a mente. Então vem com a gente, acompanha esse PodTech que está todo cor-de-rosa para você que é o nosso convidado especial de hoje. Olá, sejam bem-vindos aqui ao nosso PodTech, o podcast do Centec. Como eu falei para vocês, esse PodTech do mês de outubro está bem rosa, bem cor-de-rosa, para que vocês mulheres, né, consigam entender um pouquinho mais da importância do cuidado consigo mesmo. A gente sabe que o mês de outubro é um mês todo dedicado à questão da saúde da mulher. Então, você mulher que não sabe ainda o que fazer com relação à sua saúde, hoje eu trago para vocês uma convidada mega especial, que é a Shirley Franco, né? Que está aqui representando a Prodimagem, que vai estar explicando e dando algumas dicas para você, mulher que não sabe onde vai fazer os exames, de que forma pode estar procurando, né? A Prodimagem no caso. Então vem com a gente e a gente já começa aqui explicando um pouquinho sobre a importância do mês de outubro. Óbvio e evidente que o câncer de mama é um dos cânceres que mais acometem as mulheres e também o do câncer do colo de útero. Então, através dessa campanha onde se enfatiza cada vez mais no mês de outubro, trazemos para vocês aqui um pouquinho sobre essa importância. E a gente sabe que não é somente no mês de outubro que a mulher deve se cuidar. Porém, nós temos o ano inteiro que essa campanha também se prolonga. Porém, no mês de outubro é o mês onde a gente enfatiza mais para que nós, mulheres, e você que está em casa também nos assistindo, busque essa questão do conhecimento, da melhoria para a sua saúde. E hoje eu trago para vocês aqui um pouquinho da nossa convidada especial. Muito obrigada, Shirley Franco, que está representando aqui novamente a Prodimagem. E a gente já começa com a Shirley perguntando um pouquinho sobre a questão do câncer de mama. Como é que ele se desenvolve no organismo? A gente sabe que as mulheres já têm um pouquinho ainda de tabu nessa questão do entendimento do câncer de mama, aquele medo que também que prolonga a questão do entendimento do que é. Mas de antemão eu gostaria, antes de você responder, se apresente para os nossos ouvintes, explique um pouquinho o que é a Shirley Franco e qual a sua profissão dentro do contexto das suas responsabilidades na Prodimagem. Olá, eu sou Shirley Franco, tecnóloga em radiologia, especialista em mamografia. Já estamos na Prodimagem já há 24 anos. Nesta área, especificadamente, cuidando da saúde como um todo, na saúde da mulher. Prazer estar aqui hoje, em nome da Prodimagem, aqui nesse PodTech. E é muito importante esse momento de campanha, esse grande movimento onde todos nós abraçamos essa campanha, hoje um movimento grande mundial. Então, é importante que saibamos que todas as mulheres, a sexualidade está na mama. Então, quando afeta diretamente a mama dessa pessoa, isso vai dar aí um problema psicológico muito grande. Então, certo. O que seria o câncer de mama? O câncer de mama seria células malignas que vai, neste caso, estamos falando específico da mama, acometer a mama e ela vai crescer de forma desordenada, afetando todo o processo da mama dessa paciente. Então, nós temos que ter cuidado, se cuidar, ele é muito importante na prevenção dos cuidados. Então, nesse contexto, a gente sabe que as mulheres ainda têm aquele tabu em estar realizando, né, o famoso, né, exame de toque, que daqui a pouquinho a Shirley Franco vai estar falando mais um pouquinho sobre esse contexto para vocês. Mas, Shirley, quais são os principais fatores de riscos, na verdade, e as formas de prevenção que as mulheres devem conhecer e adotar no dia a dia? Que a gente sabe que tem
citei o exame de toque, que é o mais, né, que a gente consegue visualizar, a própria mulher consegue. Então, explica um pouquinho pra gente e para as nossas ouvintes essa questão dessa base do que é essa questão desses fatores de risco, primeiramente. Essa dica ela é extremamente importante. Os fatores de risco hoje, nós devemos observar muito a questão do sedentarismo, a falta de atividade física, nem que seja 20 minutos, professora Viviane. Eu acho que é extremamente importante que possamos incluir, né, na nossa rotina uma atividade física. Que seja uma caminhada, simples caminhada, você já está aí na prevenção. Outro fator de risco é o fumo. O fumo, o álcool em excesso também é um fator prejudicial à saúde como um todo. E hoje a gente está falando da saúde da mama, então afeta diretamente. Então tudo em excesso, ele vai fazer mal. E a gente não pode deixar de lado essa vida agitada que hoje temos, né? E as mulheres somando hoje na renda familiar, todas trabalhando, elas esquecem daquela comida saudável, daquele prato, comida de verdade, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu vou fazer uma dieta, tudo é muito caro. Não, gente, comida de verdade é essencial nas nossas vidas. Então, tudo isso vai ajudar como fator de risco, tá? E aí, no caso da prevenção, a gente tem o autoexame da mama, que como a senhora estava aqui até explicando, hoje tem muito tabu, as mulheres, se tocar, às vezes dizem, não, eu não gosto disso. Existe esse tabu, não é verdade? Os exames de rotina, como a mamografia, a tomossíntese, a ultrassonografia, o exame também de ressonância magnética, né? Porque muitas das vezes a pessoa ela fala só de mamografia. Mas é isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Mas esses seriam os exames de rotina. Muito bem, tá vendo? E aos poucos a gente vai compreendendo sobre essa importância, principalmente da alimentação, que a Shirley aqui falou, né? Porque a gente está muito condicionado na nossa rotina, aquela loucura, aquele, né, passo a passo muito rápido, e a gente acaba esquecendo do principal, que é a questão da alimentação, né? Tomar líquido também, muita água é um fator muito importante dentro desse contexto. Então, além desses fatores que vêm para prejudicar, e tem mulheres que além de não ter uma alimentação correta, né, tem a questão também de não fazer o autoexame, o toque em casa, na hora do banho principalmente. Então tudo isso, né, leva a gente a um contexto de que hoje, por que será que esses números do índice vêm aumentando? Porque existem fatores que aumentam esse contexto. Então você, mulher que tem uma vida desregulada, que não tem uma alimentação, comecem a repensar, né, procure um médico já para fazer os exames, né, que no finalzinho a gente vai estar explicando para vocês aqui com relação a essa programação que está acontecendo, inclusive na Prodimagem, no mês de outubro, para que você consiga entender esse contexto do cuidar de si mesmo, porque não é só cuidar da questão do corpo, mas sim da mente também, tá? Mas continuando aqui com a Shirley Franco, falando sobre a questão da detecção precoce. É a mamografia, que é o exame mais indicado, como você falou, que todo mundo acha que só tem a mamografia, não tem só a mamografia. A Shirley vai já explicar para vocês. Você pode explicar então um pouquinho como é que funciona essa questão, a partir de que idade hoje a mulher consegue fazer a mamografia? Qual a importância desse exame para a detecção do câncer de mama? O exame de mamografia é o padrão ouro, a gente pode assim dizer. Então, é o exame mais importante na detecção precoce do câncer de mama hoje. Então, não existe nenhum exame que vá substituir o exame de mamografia. São exames essenciais, os outros, que vão fazer parte da rotina também, só que eles vão complementar o exame de mamografia. Todos são essenciais, mas para que todos aí possam nos entender, a mamografia é o mais importante para que a gente possa detectar precocemente o câncer de mama. Ah, interessante, tá vendo? Então a gente sabe que hoje, graças à tecnologia, essa questão da detecção do câncer de mama está sendo bem feita com mais
precisão, podemos falar assim, e a gente sabe que essa tecnologia ela tá vindo para nos ajudar também com relação a esse conceito de infinitos, não falando somente do câncer de mama, mas de outros cânceres também, do colo de útero e assim sucessivamente. E essa tecnologia ela vem trazendo também algumas responsabilidades positivas para a área da saúde, né? E a gente sabe que a Prodimagem ela está inserida nesse mercado onde ela está com esse processo dessas novas tecnologias. Então, Shirley, explica pra gente, então, com relação a essas tecnologias de imagem, né? Que, para quem não sabe, a Shirley também é professora da área da radiologia, né? Uma professora muito bem conceituada. Obrigada. Então, essas tecnologias, querendo ou não, elas trazem esse processo para facilitar na detecção do exame, né? Auxiliando, na verdade, a detecção. Então, nesse caso, como é que a gente utiliza, o que a gente tem de novo nessa tecnologia para auxiliar na detecção do, digamos, vamos levar em consideração o câncer de mama? Então, nós temos hoje a tomossíntese, né, que é uma tecnologia, ela tá junto com a mamografia, então mamografia com tomossíntese, é uma tecnologia extremamente avançada, que nós da Prodimagem saímos na frente nessa tecnologia, é onde nós podemos assim explicar para vocês que estão aí. Ela vai identificar 100% de um câncer de mama. A gente pode dizer assim que nós temos, por um exemplo, aqui, essa mama, né? Como se fosse a mama do nosso paciente. Então, na mamografia, a gente vai tirar uma imagem como toda. Na tomossíntese, é como se nós fizéssemos diversas fatias. Vamos dizer, essa mama, vamos fatiar 100 vezes, mais ou menos assim. Então, na mamografia de rotina a gente tem uma imagem única e na tomossíntese nós vamos ter várias imagens e em 3D, que nós vamos possibilitar ao médico radiologista mais visibilidade desta mama da paciente. É como se nós estivesse imaginando na cabecinha de vocês aí que o computador está fazendo diversas imagens, ou seja, várias fatias. Isso vai ter o quê? Diagnóstico mais importante, mais específico. E todas as mulheres, a partir dos 40 anos de idade, como rotina, deveria fazer este exame de mamografia. Ah, Shirley, mas eu ainda não tenho 40 anos de idade. Então, eu entrei na vida sexual ativa, tenho exames específicos para que façamos exames também de rotina. Então, a tecnologia, ela também traz um contexto, tirando essa questão do tabu, né? E a gente sabe que graças a essa tecnologia existem alguns equipamentos que estão facilitando a vida das nossas pacientes, das nossas mulheres. Então, Shirley, explica pra gente como é que é esse contexto do que era antes e como que tá hoje essa questão, vamos exemplificar um exame de mamografia. Isso. Antigamente, eu acho que várias pessoas, né? E eles aí já conseguiram ouvir isso. Não vai fazer mamografia porque mamografia dói. Mamografia aperta muito. Então, falando em tecnologia, o que é interessante para nós é que hoje nós temos mamógrafos, que é o equipamento que faz o exame de mamografia com uma tecnologia extremamente avançada para dar mais conforto para o paciente. Então, quando a gente vai fazer o apertinho do bem, que eu costumo chamar de apertinho do bem, porque é detecção precoce, então é o apertinho do bem. Hoje, no mamógrafo, aquele apertinho do bem, ele se tornou mais confortável. Por que ele é mais confortável, professora? Porque quando ele faz a compressão, o compressor ele vai se moldar ao formato da sua mama, te dando mais conforto. E isso é tecnologia. Olha aí, tá vendo? Então, você que estava com medo, mulher que estava com medo de realizar o exame, tá vendo? Hoje a tecnologia está completamente ao nosso favor, mais ainda, né? Eu lembro muito bem que na época da minha avó, depois ela já com bastante idade que ela chegou a fazer, e ela disse que machucou bastante, mas agora a gente já sabe que não machuca, né? O apertinho do bem é um apertinho carinhoso, mulheres, por favor, tá? E falando um pouquinho sobre essa questão do carinho, a gente sabe que lá, né, no seu trabalho, lá na Prodimagem, você lida com uma diversificação de mulheres, uma diversificação de resultados, e a gente sabe que a questão da mente também é um fator que vocês trabalham bastante, né? Que Prodimagem não é só exame, gente, Prodimagem também é o cuidar, né? É a questão da mente. Então a gente sabe que dependendo do resultado do exame que você faça, querendo ou não, tem uma atenção. É verdade. Tem uma atençãozinha assim, se eu disser que não, vou estar mentindo. Então,
Então, Shirley, lá no momento em que vocês lidam com o processo de um exame, como é que essa mulher chega, como é que essa paciente chega para vocês e dependendo do resultado, como é que ela sai pós os exames? Então, geralmente quando a gente vai fazer o exame e depois o médico detecta alguma situação, nós conseguimos no resultado do exame, encaminharmos, né? Dependendo do tipo de plano de saúde, se a gente vê qual a situação, nós temos hoje um apoio do SUS, que ele vai nos apoiar, a gente vai encaminhar para uma enfermeira específica da fundação. Sendo esse paciente de plano de saúde, a gente vai orientar que ele vá procurar imediatamente o seu médico para que ele possa ali ter uma conduta médica mais específica, mais cuidadosa. E a gente sempre vai deixar essa dica para que o paciente ele não vá guardar esse resultado na gavetinha, porque às vezes tem isso, né? Ah, eu fiz, mas eu guardei. Eu guardei o meu exame. Tem muito disso. E a gente sabe também que o acompanhamento familiar é um outro fator que é muito importante. Extremamente importante. É importante, independente que seja um pai, uma mãe, o esposo, a esposa. Nesse contexto, você consegue observar e explicar um pouquinho pra gente a importância desse familiar? Pode ser até um amigo também, Sim. né? Uma amiga que esteja... Esse fator, ele é realmente importante. E qual a sua visão, assim, falando um pouquinho sobre Shirley, Sim. né? Qual é o seu fator humano referente a essa questão quando você está ali realizando o exame de uma paciente? É interessante que nós, esse fator humano, né, como nós somos seres humanos, a gente acaba realmente trazendo esse paciente pra gente. Principalmente que esse paciente, com o passar, né, do tratamento, ele se torna amigo, né? Então você faz esse acolhimento e tenta passar para ele realmente e para o familiar, um acompanhante, um filho, o esposo, que a rede de apoio é muito importante, né? Depois do diagnóstico de um câncer de mama, essa pessoa, ela precisa de uma rede de apoio, porque o psicológico, como a gente falou lá no início, a sexualidade das mulheres está na mama. Então ver parte da mama retirada ou uma amputação total da mama, que seria uma mastectomia, e às vezes necessária, ela precisará realmente de uma rede de apoio. Que seja um amigo, que seja um parente, que seja o esposo, um filho e até mesmo nós que estamos ali na área da saúde, às vezes vão lá só para conversar. É muito interessante isso. Olha aí, tá vendo? Então, sabendo que existe uma rede de apoio é um fator importante também, porque muitas das vezes, falando um pouquinho sobre profissional da área da saúde, a gente observa que existem mulheres que enfrentam tudo isso sozinha, querendo ou não. E a gente sabe que dependendo do resultado, é uma situação assim muito delicada. A mulher já fica num processo de fragilidade, recebendo um resultado que não seja assim tão positivo, né? A gente sabe que é aí que essa fragilidade aumenta, né? E a gente sabe que existem profissionais de diversos processos dentro da área da saúde, não citando somente a questão dos exames em si, mas a questão do acompanhamento, né? Como você falou, que a gente acaba se tornando amiga do paciente, querendo ou não, porque a gente tem esse processo do lado humano também. Exatamente. E isso é importante. Continuo com vocês aqui no nosso PodTech, o podcast do Centec, com a nossa convidada especial, a Shirley Franco, que está aqui representando a Prodimagem, né? Uma das instituições de suma importância aqui do estado do Amazonas, falando um pouquinho sobre o nosso Outubro Rosa. Mas antes da Shirley continuar explicando um pouquinho sobre o processo da programação da Prodimagem, eu quero convidar você para seguir as nossas redes sociais, que aqui no Centec nós estamos com toda uma programação desde o início do mês, junto aos nossos alunos, os nossos professores e os nossos colaboradores também, com uma campanha de suma importância, explicando todo o processo do que seria o Outubro Rosa, a questão mesmo do cuidar da mulher, do autoexame, do toque. Então você, mulher, que ainda tem essa questão do tabu, né, procure um médico para estar tirando logo todas as suas dúvidas e realizem o toque. Daqui a pouquinho a gente vai até ensinar para vocês como é que vocês devem fazer esse toque lá na hora do banho, que é um fator bem simples,
simples, não custa nada, tá? Então acompanha a gente nas nossas redes sociais, estamos no TikTok também, nas nossas redes sociais, no nosso canal no YouTube e também lá no nosso Instagram, no @centecam. Então acompanhe a gente, toda essa programação do Outubro Rosa e também acompanhe lá as redes sociais da Pro de Imagem, junto aqui com a Shirley Franco, que agora ela vai falar um pouquinho também sobre a programação do Outubro Rosa. Shirley, você havia me passado aqui toda uma programação, exatamente, né, referente a essa questão. Óbvio que esse mês é o mês do cuidado da mulher, né? Os homens aguardem que tá chegando também. É verdade. Mas esse mês é especialmente para o cuidado da mulher. Então explica pra gente como que está sendo essa programação, como que foi montada primeiro essa programação, que a gente sabe que a gente tem que pensar com muito cuidado nas nossas mulheres. Então explica pra gente como que está a programação do Outubro Rosa lá na Pro de Imagem. Então, nós da Pro de Imagem, pensando exatamente em vocês, exclusivamente em vocês, montamos vários check-ups. Nós temos hoje 8 check-ups, de 1 a 8. Mas para isso, como que vai ser esse check-up? A gente vai dizer por um exemplo, a gente vai ter mamografia junto com uma ultrassom. Ah, Shirley, mas eu não quero fazer só mamografia com ultrassonografia. Nós vamos ter o 2, por um exemplo, que nós vamos ter consultas, nós vamos ter exames de mama, exames laboratoriais para o preventivo, porque também temos que pensarmos na situação do colo do útero também, que faz parte da saúde da mulher. Então, nós vamos ter diversos check-ups que vão encaixar de acordo com a necessidade, né, de fazer aí a prevenção de cada uma de vocês conosco. Muito bem. Caso você tenha interesse em saber um pouquinho mais sobre essa questão, né, dessas programações do Outubro Rosa, onde tem esses check-up 1, check-up 2, check-up 3, são 8, né, São Shirley? 8. São 8 tipos de check-ups, onde você vai estar olhando esse catálogo, que é de suma importância para o cuidado da sua saúde. As mais informações a gente vai estar colocando aqui o contato da Pro de Imagem, onde você, mulher, vai poder estar começando a se identificar e já começar a fazer seus exames a partir de agora. Exatamente, para isso que existe a campanha do Outubro Rosa. E para nós finalizarmos agora, eu queria, Shirley, por gentileza, deixe uma mensagem para as nossas ouvintes. A gente sabe que esse mês não é só o mês de outubro que a gente deve cuidar da saúde, mas sim de um ano inteiro. Então, deixe a sua mensagem como profissional, como professora e principalmente como mulher para as nossas ouvintes. Então, a nossa mensagem final, né, professora Viviane, nós vamos deixar mensagens que precisamos nos cuidarmos. Cuidado, ele é essencial, não só agora nesse movimento do Outubro Rosa. O autoexame e o toque, ele faz parte da rotina. Os exames que contemplam a saúde da mulher, como mamografia, tomossíntese, ultrassonografia, ressonância magnética. Então, mulheres, se cuidem, se toquem com carinho, não deixem para depois, não tenham medo de se cuidar, porque o câncer, na sua fase inicial, ele tem cura total. Já quando a gente esconde ou não quer, eu não quero fazer, e caso venha a acontecer, o tratamento ele é mais sofrido. Então, a nossa mensagem é, mulheres, vamos nos tocar e nos cuidarmos. É essencial para a nossa saúde feminina. Muito obrigada, Shirley, pela sua participação. E vocês, mulheres, levem em consideração aqui a grande mensagem que a Shirley Franco deixou para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida referente aos exames, é só seguir lá também as redes sociais da Pro de Imagem, que estão no Instagram, não é isso, Shirley? Isso mesmo. Tá? E o contato a gente vai estar colocando aqui embaixo para que vocês possam estar, né, tirando suas dúvidas. Mas, caso vocês tenham alguma outra dúvida, manda pra gente também nas nossas redes sociais. Lembrando que o Outubro Rosa é um ato de amor, é um ato de toque, é um ato de carinho para você, mulher. Então, se cuidem, se toquem e qualquer situação estamos aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, Shirley. Obrigada, foi um prazer muito imenso obrigada. Em nome da instituição Centec, para você estar aqui conosco representando essa instituição também, que é de grande nome aqui no nosso estado do Amazonas, que é a Pro de Imagem, e Muito entender obrigada. que essa instituição também tem todo um carinho com você, mulher. Então aproveita lá esses grandes processos que tem, esse cronograma específico para você, mulher, agora no mês de outubro. E a nossa mensagem final: se toque, mulher.
você também está junto conosco. Se toque. Se toque. Um forte abraço, acompanhe a gente nas redes sociais, lá também no TikTok, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Muitíssimo obrigada e até a próxima, se Deus quiser. Vem ser Sem Tec!